vocês mais uma vez, professor Marquinhos. Hoje a gente vai falar de um assunto aqui na biologia que não costuma aparecer em apostilas e tal, mas que é interessante a gente saber, né? Pro Enem, uma coisa que pode aparecer, pode cair, e também, né, para a gente discutir alguns métodos contraceptivos. Beleza? Então o pessoal aqui tá de férias, né? Esse período aí sem estudar, vai namorar bastante. Vamos prestar atenção aqui na aulinha sobre métodos contraceptivos, tá certo? Então, o que é a contracepção? O que é um método contraceptivo? É um método que vai evitar uma gravidez indesejada. Beleza? Então o método contraceptivo é isso, né? A gente tem esse método evitando uma gravidez indesejada, tá beleza? Muito bem então. Pessoal, a gente classifica os métodos contraceptivos da seguinte maneira, tá? Nós temos métodos contraceptivos reversíveis, que são aqueles que no momento que param, né, que você para de usá-los, eles já vão possibilitar uma gravidez, e tem os métodos irreversíveis, né, que são basicamente as cirurgias de esterilização masculina e feminina. Já vamos falar. Pô, Marquinhos, mas olha lá, o Pelé fez lá uma vasectomia e reverteu, então é reversível. É claro que a gente está falando numa situação normal, assim, né? Claro, o cara teve que fazer uma cirurgia para reverter a vasectomia que ele fez, né, a esterilização que ele fez. Então, normalmente, o método reversível é classificado como aquele que, quando você para de usar um método, ele já possibilita uma gravidez. O irreversível não, ele não é assim simples, né? Muito bem. Então, dentro dos irreversíveis a gente já vai falar, e dentro dos reversíveis a gente tem os naturais e os não naturais. Métodos naturais e não naturais. Dentro dos não naturais ou artificiais, nós temos os métodos mecânicos e os métodos químicos. Então a gente vai falar de cada uma dessas classificações agora, tá certo? Então, método contraceptivo pode ser reversível ou irreversível, né? Os reversíveis podem ser naturais ou não naturais, artificiais, e os não naturais ou artificiais podem ser mecânicos ou químicos. Vamos entender isso aqui agora. Então, começamos, tá, com os métodos reversíveis e irreversíveis, já estava explicado aqui, né? Então, a gente tem, né, essa diferenciação. Vamos trabalhar os métodos irreversíveis primeiro. Pessoal, são dois, tá? Tem o método irreversível feminino, que é conhecido como laqueadura ou ligadura de tubas uterinas, ou na nomenclatura mais antiga, trompas de falópio, né? Que consiste no seguinte: aqui você tem o canal vaginal, né? O canal vaginal, o colo do útero, vamos voltar aqui, o canal vaginal, o colo, aqui assim, né? O colo do útero, e o útero vai se ligar com as tubas uterinas, que se ligam com o ovário, com os ovários, né? Então a fecundação ocorre aqui, ó, na tuba uterina, né, na trompa de falópio. O que é a ligadura, né, ou laqueadura de tubas uterinas? Hoje em dia, o que eles fazem? Eles cortam. Antigamente amarravam algumas técnicas e tal, mas hoje em dia eles cortam, né, as tubas uterinas, e aí o espermatozoide depositado no canal vaginal, que teria que alcançar, né, o óvulo, o ovócito secundário para a fecundação, lá na tuba uterina, não alcança, não chega, né? Porque você corta esse canal de passagem, né, do espermatozoide lá para o local onde fica o óvulo. Então, isso impede, né, a fecundação. Esse é um método de esterilização feminino permanente, irreversível, né? E que tem que ser feito numa cirurgiazinha simples, né? Mas feito numa cirurgia lá no hospital e tal. A vasectomia é a esterilização masculina. No que ela consiste? Você tem esse canalzinho aqui, ó, testículo. Aqui é o testículo, né? Os testículos são dois, tá? O cara não é defeituoso, não, é só porque tá de lado, beleza? Aqui tá o epidídimo, são dois também. Em cima de cada testículo tem o epidídimo. O testículo fabrica o espermatozoide, a célula, né? O gameta. E o epidídimo é onde ocorre a maturação do espermatozoide. Esse epidídimo se comunica com um canalzinho chamado canal deferente. É deferente de deferir, né? Ah, professor tolo, tá falando errado, não é diferente. Não, não é diferente, né? É deferente de deferir, mandar. Aqui a gente tem vesículas seminais, são duas, e a próstata. Esses dois órgãos vão produzir os líquidos que formam o esperma, né? Então, a próstata e a vesícula seminal produzem os dois líquidos que formam o esperma, que é o líquido que serve de veículo e de nutrição para o espermatozoide. O canal deferente leva os espermatozoides de encontro ao esperma, ao líquido espermático, ao sêmen, né? O que acontece numa vasectomia, né, numa esterilização masculina? Corta, faz um cortezinho ali no saco escrotal, né, e faz um cortezinho depois nos canais deferentes. O cara continua ejaculando numa boa e tal, só que ele não tem mais, na ejaculação dele não chegam mais os espermatozoides. Então ele é estéril, ele foi esterilizado, tá bom? Então esses são os métodos irreversíveis feitos através de cirurgias, tá? Beleza. Agora vamos aos métodos reversíveis.
que são os métodos reversíveis? São aqueles que, quando você para de usar, eles podem permitir uma gravidez. A gente tem duas classificações, os reversíveis naturais e os não naturais. Os naturais são métodos que se baseiam no conhecimento do período fértil da mulher, né, e na abstenção de relações sexuais. Então, né, ou não tem relação sexual, ou você, né, trabalha com o conhecimento do corpo do período fértil da mulher. Né? Já os métodos não naturais são métodos que impedem a fecundação através de dispositivos, né, adequados, né, ou substâncias que vão impedir a fecundação. Então pode ser mecânico, dispositivos e tal, a gente já vai falar, e pode ser, né, substâncias químicas, então métodos químicos, tá bom? Vamos falar primeiro dos métodos reversíveis naturais. Tá? Primeiro é a famosa tabelinha, é conhecido como método do calendário de Ogino-Knaus. Né? Então, a tabelinha consiste em saber o período fértil. Normalmente, mulheres se têm um ciclo menstrual regular, o que acontece com mulheres que tomam pílula, por exemplo, que tomam contraceptivo via oral, né? Isso acaba regulando o ciclo, mas algumas mulheres conseguem ter um ciclo regular mesmo sem o uso de pílula. Quando a mulher tem um ciclo regular, o normal é que ele seja de 28 dias, ou seja, uma menstruação a cada 28 dias. Então você faz o seguinte, você mede o primeiro dia do ciclo menstrual, é o dia que chega a menstruação, começa o fluxo menstrual. Você conta 13 dias para frente. Então, né, você vai chegar ao 14º dia, 13 dias para frente depois do primeiro dia da menstruação. Aí esse 14º dia seria o período fértil. Como o espermatozoide pode ficar vivo dentro do corpo da mulher durante até 72 horas, né? E outras variáveis, o tempo de vida do óvulo ali, viável e tal, que é em torno de 2 a 3 dias também, dependendo aí da situação. Então você conta como, né, garantia, pega o dia fértil 3 dias para trás, 3 dias para frente. Então você tem um período de em torno de 6, 7 dias, uma semana fértil mais ou menos. Tem mulheres que têm o ciclo menstrual de 30 a cada 30 dias. Então você não conta 13 dias para frente, você conta 14. Se a mulher tem um ciclo menstrual a cada 32 dias, regular, você conta, né, 15 dias. Se a mulher tem um ciclo a cada 26 dias, você conta 12 dias então. Então tem essa adequação, mas a verdade é que nem sempre o ciclo, né, da mulher que não está tomando um contraceptivo via oral, né, uma pílula, é regular. Então esse método não é seguro, beleza? Muito bem. Outro método é o método da temperatura. O que acontece? O corpo da mulher, quando fértil, né, ele tende a ter uma temperatura média um pouquinho maior. É claro que a média de temperatura humana é em torno de 36,5 graus, mas tem variações. Tem pessoas que têm a média em 37 graus, em 36 graus, isso varia de uma pessoa para outra. Né? Então, para ter esse método, a mulher precisa medir sua temperatura durante um bom tempo, tá? Para saber qual é a temperatura média dela, beleza? Essa medição deve ser feita de manhã, em jejum, antes de ela levantar, antes de acelerar o metabolismo, antes de qualquer coisa, fazer a medição, né, durante um tempo para saber a temperatura média, e a tendência é que no período fértil, essa temperatura média aumente aí, né, meio grau, né, alguns décimos de grau, né, acima do que é o normal, beleza? E o ideal é que essa temperatura seja medida de forma retal, né, pelo ânus, então, certo? Um termômetro na região do ânus, né? A temperatura que se mede axilar ou na boca não é tão eficiente, não é tão exata quanto a temperatura retal, tá certo? É um método que não é muito utilizado, então, tá bem? E também não é muito seguro. Outra coisa é o método de Billings, ou o método mucocervical, né? Bom, a mulher tem um muco no cérvix, né? O cérvix é aquela região que fica ali entre o colo do útero e o canal vaginal, né? Então, esse muco que possui ali no canal vaginal, muco cervical, ele altera a consistência quando a mulher está no período fértil, né? Normalmente ele altera a consistência. Então, a mulher faz uma medição para ver se está no período fértil, né? Se ela pega esse muco aqui, faz assim, né? Bota o dedinho lá no canal vaginal, né? Pega o muco, ela mexe aqui e o muco descola, desprende, como vocês estão vendo no desenho aqui, que ela não está no período fértil, tá? Se ela puxa o muco, né? Faz uma certa força aqui, e esse muco não separa, está um pouquinho mais denso e tal, ela está fértil. É claro que esse método também não é eficiente, porque essa alteração de muco pode acontecer por outros motivos, né? Isso vai variar também de uma mulher para outra, beleza? Mas é um método natural aí, e tá dando para ver que os métodos naturais não são muito eficientes, né? Beleza? Outro método natural é o coito interrompido, né?
popularmente aí é o gozar fora, né? Nesse método, o homem retira o pênis do canal vaginal antes da ejaculação. Existem alguns problemas aí. O homem libera um líquido pré-ejaculatório que limpa o canal da uretra, que no homem o canal da uretra é comum para excreção de urina e para reprodução. Nas mulheres são dois canais diferentes, né? Então tem um líquido pré-ejaculatório ali, quando o homem tem uma ereção que é para limpar o canal da uretra, eventualmente pode ficar espermatozoides ali, a chance de acontecer alguma coisa é muito pequena, mas ela existe, né? E também outra situação é o seguinte, normalmente a ejaculação coincide com o orgasmo, mas isso não é 100% de certeza. Então o homem pode ter pequenas porções de ejaculação antes do orgasmo, e isso pode levar a uma gravidez indesejada. Então os métodos contraceptivos naturais não são os mais eficientes, tá certo? Vamos aos métodos não naturais ou métodos artificiais. Lembrando então que nós temos métodos químicos e métodos mecânicos, ou conhecidos também como métodos de barreira, né? Os métodos químicos são substâncias químicas que podem ser utilizadas para evitar a gravidez, geralmente à base de hormônios, a gente já vai falar. E os mecânicos são dispositivos que impedem a fecundação de alguma forma, tá bem? Então vamos lá, métodos químicos. Métodos químicos não naturais, né? Não naturais do tipo químico. Primeiro é a pílula, o contraceptivo, né? A pílula anticoncepcional, o contraceptivo oral, feito à base de hormônios femininos que vão impedir a ovulação. A mulher tem certos hormônios que no período ovulatório eles aumentam, né? Então a mulher já ovulou, então ela para a produção ali, a liberação do óvulo, porque já ovulou e tem hormônios que avisam o corpo dela, né, que ela já ovulou. Então as pílulas são basicamente feitas à base de hormônios sintéticos, né, que vão imitar esses hormônios que a mulher tem na ovulação. Então a mulher não ovula mais, né? Ela para de ovular, tá bom? Normalmente a pílula é tomada durante 21 dias, tem um período de pausa de 7 dias, que é onde a mulher tem ali a sua menstruação, né, o fluxo menstrual para renovar ali o endométrio, né? Em algumas marcas de pílulas eles colocam 28 comprimidos, mas 7 comprimidos são comprimidos só de farinha, só de açúcar, para a mulher não perder o hábito, né? Porque às vezes a mulher está tomando a pílula, tem que parar durante 7 dias, e quando é para voltar ela esquece, né? E aí ela já está comprometida, né, a sua segurança, a eficácia, a eficiência da pílula nesse sentido, tá bem? Então essa pílula é um dos métodos mais usados, né? Ela é um método bem seguro como contraceptivo, mas sempre lembrando que aqui não há proteção contra doenças sexualmente transmissíveis, tá certo? Muito bem, então temos a pílula do dia seguinte, conhecida, né, como contraceptivo, no nome correto, contraceptivo de emergência, conhecido como pílula do dia seguinte. Ela pode ser administrada até 72 horas após uma relação sexual desprotegida, sem preservativo, né? Geralmente são 2 doses, né, com intervalo de 12 horas de uma para outra. Quanto mais cedo a mulher tomar, né, até 24 horas depois da relação, a eficiência é uma, até 48 horas é outra, até 72 horas é um pouquinho menor, mas ainda funciona. Basicamente, essa pílula ela é uma carga grande de hormônios que vão impedir a anidação, né? Impedir que o embrião nide ali no útero, né? E tem muitos efeitos secundários, e se a mulher toma muitas vezes essa pílula do dia seguinte, em um período muito curto de tempo, a eficiência dela vai diminuindo. Então, o ideal é que ela seja usada somente em casos de emergência mesmo, tá? Não pode ser usada assim o tempo inteiro, tá bom? Injeções hormonais funcionam basicamente como as pílulas, só que são administradas a cada mês ou geralmente a cada 3 meses, né? Uma carga maior de hormônios, e aí tem mulher que se adapta bem, tem mulher que não se adapta bem. Então, para quem é esquecidinha, né, esquece de ficar tomando a pílula todos os dias, uma injeção talvez seja uma saída viável, bacana, né? Para ela não esquecer, e ela vai estar protegida, tá? O hormônio vai sendo liberado aos pouquinhos ali, tá bom? Um outro método químico, né, não natural químico interessante, é um implante. É colocado por um médico, não dá para fazer em casa, mas este bastãozinho, né, de material sintético vai liberando ali os hormônios aos pouquinhos também, e ele tem uma durabilidade de mais ou menos 3 anos, em média 3 anos, você coloca o implante ali, né, geralmente na parte interna do braço, né, então esquece, fica 3 anos ali sem ter problemas, né, tá protegido, tá, com o método contraceptivo funcionando ali, ele vai liberando hormônios aos pouquinhos, tá bem? A gente tem também os adesivos.
Os adesivos também, né, na pele vão liberando os hormônios que vão impedir a gravidez ali aos pouquinhos, né? Esse adesivo é trocado semanalmente, ele pode ser colocado na região da barriga, do bumbum, né, na parte de cima do braço, regiões que tem uma quantidade relativamente grande de tecido adiposo, né? E você tem então a liberação de hormônios ali durante aquela semana, então você troca um adesivo por semana, geralmente são 3 adesivos no mês e uma semana você para, né, de usar o adesivo, que aí é a semana que ela menstrua, né, que a mulher menstrua, tá certo? Então é um método também que ultimamente está sendo usado aí com uma certa frequência. E aí temos os espermicidas, que são pomadas, géis, que são colocados no canal vaginal antes da relação sexual. Esses espermicidas eles vão ou imobilizar ou matar os espermatozoides, mas a eficiência deles, somente eles, não é muito grande. Geralmente ele é usado junto com preservativo, né, com camisinha, como uma forma de melhorar a lubrificação, né, também serve para isso, e ser uma proteção a mais contra uma gravidez indesejada. Tá certo? Muito bem. Temos o anel vaginal, esse é um método bem interessante também. A mulher coloca esse anelzinho aqui de uma substância sintética, né, de um plástico, coloca no interior do canal vaginal e esse anelzinho vai liberando o hormônio aos pouquinhos também, certo? Impedindo ali, né, a gravidez, certo? Se coloca uma vez por mês, né? Geralmente se coloca ali, né, mensalmente esse anel, ele tem validade de um mês, né? E uma vantagem adicional é que tem um serviço de SMS da empresa que fabrica esse anelzinho e que ela avisa, né, para uma mensagem de texto ali no celular quando está na hora de trocar, né? Então você tem uma chance menor aí de esquecer, tá bom? Agora, a gente vai para os métodos mecânicos. A gente falou dos métodos não naturais químicos. Agora a gente vai falar de métodos mecânicos, né, que impedem a fecundação de forma mecânica e não química, tá? O primeiro deles é o DIU, dispositivo intrauterino, né? Ele é um pequeno aparelho de metal, antigamente era feito de cobre, mas dava muito processo alérgico, hoje em dia geralmente plástico, sintético ali, né? E é introduzido no útero, né? Ele vai tampar aqui, ó, ele é colocado no útero, então ele vai vedar a entrada do colo do útero para não deixar esse espermatozoide passar. Também a liberação de certos químicos, geralmente, que vão alterar a composição do muco cervical, e isso dificulta a mobilidade, a motilidade dos espermatozoides e impede uma fecundação. Tá? Então, esse é um método que é usado aí, pode ficar de 3 a 5 anos, dependendo, né, do modelo que foi escolhido pela mulher, pelo médico e tal. Então, esse aqui tem que ser colocado no médico, não dá para fazer em casa como o anel vaginal ali. Tá? Outro método contraceptivo não natural, mecânico, né, de barreira, é o é o diafragma. O diafragma é uma cúpulazinha de borracha, né, montado sobre um anelzinho de metal. A mulher encaixa o colo do útero, ele tem uma pontinha assim, né, aí fica o buraquinho do colo do útero aqui onde o espermatozoide entra. Então a mulher encaixa essa cúpula de borracha ali no colo do útero, veda, né, o colo do útero e impede a entrada, a passagem de espermatozoides, certo? Esse é o diafragma. É um método que não é muito utilizado porque a mulher tem o incômodo de colocar no canal vaginal, né, e coloca alguns instantes antes da relação sexual e tira algum tempo depois para não ter o risco de um vazamento, né, de esperma lá para dentro do espermatozoide escaparem lá para o colo do útero. Então é um método que não é tão utilizado, mas é um método de barreira também, um método mecânico, né? É introduzido na vagina, sobre o colo do útero pela mulher antes da relação sexual e tem que tirar ali algumas horas depois para não ter, né, nenhum espermatozoide escapando, para ter certeza que esses espermatozoides, né, morreram ali, tá certo? Muito bem. Ainda métodos mecânicos, para a gente terminar esse papo sobre contraceptivo, a gente tem o método mais comum e o único de todos esses que eu falei até agora. Esse método aqui é o único que também protege contra doenças sexualmente transmissíveis, contra as DSTs, o preservativo. Tanto o masculino quanto o feminino, os dois protegem contra DSTs, coisa que os outros métodos que a gente viu até agora não protegem. Tá? Eles só protegem contra a gravidez, não protegiam contra DSTs. Tá? Então vamos lá. Preservativo feminino. Uma cúpulazinha de borracha, tem um anelzinho, né, em cada ponta, e numa das pontas esse anel é fechadinho, é vedado, no outro é aberto. Então a mulher, né, pega esse anelzinho aqui, aperta
empurra até o final do canal vaginal, lá perto do colo do útero, e fica essa outra abertura para fora, né? Então se usa ali um lubrificante, alguma coisa para ter a relação sexual. Então é um método que, devido a vários fatores, ainda não é muito utilizado, né? Até porque a camisinha masculina ela é um pouco mais prática, né? Mais para mulheres que são mais independentes, que gostam de levar o seu método, né? Temos aqui a camisinha feminina, tá? Também protege contra DSTs. E o mais famoso deles, né? O preservativo masculino, a camisinha masculina, feita normalmente de látex, né? Uma borracha retirada ali do... Uma borracha feita de látex, na verdade, que o látex é uma substância tirada da seringueira, né? É uma planta lá da região norte do país. Então se faz esse preservativo de látex, né? Tem outras opções para pessoas que têm alergia a látex, por exemplo. Tem outros materiais sintéticos aí que podem ser usados, um pouquinho mais caros, mas são eficientes também e tal. Então tem que colocar sobre o pênis ereto, né? Tem que segurar aqui a pontinha na hora de desenrolar até a base do pênis, tem que segurar na pontinha, porque se ficar ar aqui na hora de ejaculação, o ar e o esperma vão competir pelo espaço e pode estourar. Então segura aqui, né, na hora de desenrolar para não ficar ar aqui na pontinha. É um método, né, eficiente tanto como contraceptivo também, como proteção contra DSTs, é um método extremamente eficiente, né? Barato, fácil de transportar, de manusear, é super tranquilo e por isso é o método, né, mais utilizado aí junto com a pílula, né, oral, tá certo? Bom, então esses foram os nossos métodos contraceptivos. Espero que eu tenha, né, ajudado, espero que eu tenha passado para vocês aqui a importância de cada método, né, como eles funcionam. Qualquer dúvida, né, vocês podem mandar, né, procurar ali Marcos Pires de Moraes, professor Marquinhos, ali no Facebook, pode mandar, né, pergunta, fiquem à vontade. E a gente se vê numa próxima. Um grande abraço a todos, até mais.